Então, aqui nesse mesmo texto, é porque eu estou procurando aqui em Isaías, porque Paulo, o apóstolo Paulo, lá em 2 Coríntios 6, versículo 2, ele cita esse texto aqui de Romanos 49. E ele vai dizer o seguinte, ó, porque ele diz, isso aqui é citando 2 versículos antes aqui. No tempo aceitável te ouvi, no dia da salvação te socorri. E aí, só que aí Paulo ele coloca uma cláusula, que ele acrescenta pelo poder do Espírito Santo, interpretando esse texto aqui. Ele diz assim, eis agora o tempo aceitável, agora é o dia da salvação. Ou seja, Paulo interpretou esse texto aqui, da salvação, que Israel ia trazer a salvação para os gentios, como sendo o tempo dele, o tempo de Cristo. Não o tempo de agora, e isso aqui é a interpretação dada pelo próprio Espírito Santo, 2 Coríntios 6, versículo 2, você pode conferir, entendeu? Não é a minha interpretação. Paulo pegou esse texto e disse que não era desse tempo, e sim depois. E o advérbio de tempo semeron em Lucas 23, 43, hoje mesmo estarás comigo no meu paraíso. Jesus precisou subir primeiro para o malfeitor estar no paraíso com ele? Olha, se ele disse que é hoje mesmo que está no paraíso, ia estar hoje, não é não? Mas advoga, hoje mesmo comigo estarás. Ele subiu no mesmo dia ou não? Não, mas eu não sei onde o senhor quer chegar, mas para mim não faz diferença se ele subir Então no não faz mesmo diferença para o senhor, para nós também não faz diferença, porque a fé foi revelada no Antigo Testamento e consumada em Cristo. Não, mas faz... consumador. Eu creio que faz diferença pelo seguinte, se você... Com devido porque respeito, porque o apóstolo Paulo, ele diz que esse texto aqui é para aquela época. E não para esse tempo aqui. Ele que diz, olha, é agora. Sabe aquele... Ele está lendo a profecia de Isaías e está dizendo agora, hoje é a salvação. Porque ele tinha que anunciar a Cristo e dizer, gente, venham, é agora o dia da salvação. Paulo é o apóstolo dos gentios. Ele está simplesmente dizendo que Israel é o meio pelo qual, o instrumento por meio do qual o Messias vem e proporciona a salvação. Não só aos judeus, mas também aos gentios. Como o próprio Aleph citou, Romanos 1,16... o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu. Então, de fato, há uma primazia, mas isso não exclui de modo algum os gentios, tanto na antiga aliança quanto mas assim, na nova. Se não exclui, por que Paulo diz que os gentios foram enxertados somente depois da rejeição dos judeus? Porque enxertado, veja bem, fazer parte a eleição natural é para quem? Não, a eleição natural é para Israel. Pronto. Enxertados, porque Cristo abriu o caminho daqueles que não eram para ser. Então é a partir daquele momento, né? Então, se Cristo abriu o caminho, então no Antigo Testamento não era uma salvação universal a todos. Mas eu fiz menção na minha primeira fala a respeito de não-judeus que desfrutaram de salvação no contexto veterotestamentário. Ou é ninguém, ou é alguém. Certo, mas são casos de exceção, não são casos da ordem. É uma exceção divina, mostra para o Senhor. Ordenando a salvação a todos os homens. Nós falamos, que é algo que é a partir da morte de Cristo. Eu até falei aqui que se alguém chegasse a evangelizasse nós quatro aqui, ele não podia dizer que evangelizou São Paulo inteira. Sim. Nós estamos falando aqui de nações, de gentil como nação. É claro que um ou outro poderia ser salvo, mas não a nação. Não tem um profeta gentil nesse sentido assim, igual tem aqui para Israel. Porque senão, o próprio salmista estaria mentindo quando ele diz que não foi feita assim a nenhuma outra nação. Elas não conhecem os teus juízos, os teus estatutos. A nação. Podia ser que tivesse um lá que Mas eu já respondi esse texto. Entendeu? Falando sobre a eleição incondicional para o serviço. E aí Israel desfruta de benefícios. Os oráculos de Deus, a lei, os profetas, os mandamentos. Eu acho que ninguém discorda aqui. Mas a grande pergunta é, e por que essa ordem de pregar universalmente não foi dada no Antigo Testamento? Porque a revelação ela está sendo progressiva. Mas quem disse Sim, que não mas foi? a questão Não, tem o Gênesis 12:3 que fala de todas os povos, famílias, o que inclui indivíduos, desfrutarem de salvação, mas... Veja, no Antigo Testamento há a promessa de que o descendente de Abraão abençoaria todas as famílias da terra, mas isso só se concretiza no Novo Testamento, a partir da morte de Cristo. Então no Antigo Testamento as pessoas eram salvas por quê? Por sangue de animal? Bode, de bode? Não é pelo sacrifício de Cristo? Não estou imputando isso. É o que parece. Entenda o que eu estou dizendo. A morte, ela não é ordenada universalmente a todos na Antiga Aliança. Ela é a partir da morte de Cristo. Não, que morte você está falando? A morte de Cristo? Eu não a morte de Cristo. O você está efeito falando do de qual morte? Não, veja, presta atenção. Eficácia da morte de Cristo ou a morte do indivíduo? Ela não é universal, uma ordem universal no Antigo Testamento. Mas o ponto é o seguinte, embora, assim, ó, como você Gênesis citou, 2:3, vários gentílicos Só um ponto rapidinho. Pastor, em termos de exegese, exceção pode ser regra?
exceção pode ser regra? Sim, alguma regra de exegese que diga assim, vamos pegar uma exceção, vamos transformar ela em regra. Não, a progressão é literária. Não, o certo, Agora, qual o problema? certo é o quê? Você vai pela regra, aí existem as exceções. Não, a hermenêutica básica, a Bíblia interpreta É ou não é? mesmo, e texto obscuro Então, mas se interpreta pelo texto claro. Exato, perfeito. Mas a exceção pode se tornar regra? Não, mas porque é uma exceção. A crítica regra textual clara aqui em Romanos, que o senhor acabaram de desenvolver, a crítica textual, que é o campo de investigação, ela está trazendo a questão da salvação que os judeus rejeitaram e que veio através de Cristo para os gentios. Os gentios seriam naqueles que simplesmente não são do Israel étnico. Exato. Então nós temos aqui, para me concluir por causa do horário, eu não quero também tomar o tempo dos queridos companheiros, na exegese bíblica de 1 João 2,2, os senhores não responderam, João 3,16 não responderam, e Segunda também, Pedro 2,1. Segunda Não, João Pedro 3,16 3,9 não a gente responderam. falou. E Agora- assim, deixa eu só concluir. Desculpa. Na patrística, nós temos um amparato bíblico, crítica textual, a análise morfológica e a patrística. Orígenes, de princípias. Cristo morreu pela restauração de toda a criação. João Crisóstomos, o chamado Boca de Ouro, na sua homilia de 1 Timóteo, ele quer que todos sejam salvos, não que alguns, mas de todos. Ambrósio de Milão, que é pai na fé de Agostinho de Hipona, ele declara, defide, Cristo ofereceu um resgate suficiente para todos, aquilo que nós estamos trabalhando. E Teodoro de Sirro, comentário sobre 1 Timóteo 2,4, a fonte salvífica de Deus é genuinamente universal. Nenhum pai da igreja pré-agostiniano define essa expiação limitada. Até o teólogo calvinista Roger Nicoli reconhece honestamente Em outra que a ocasião. expiação ilimitada foi a posição mais comum na história da igreja. Pessoal, Meu muito obrigado. Fechamos então 6 minutos. É porque ele nem sabe o que é expiação limitada. Não, senhor, estou falando o autor que o senhor citou. Mas é calvinista.